acabaram de concluir o que o pastor Maurício acabaram de falar sobre a vida do meu cunhado Roberto, do testemunho que ele me pediu para dar, porque a peleja foi muito grande. Como o pastor mesmo mencionou, quem acompanhou o problema do Roberto, os médicos falaram que foi uma torada a sua cirurgia. Realmente foi uma torada. As artérias dele estavam todas elas comprometidas, mas para o homem estavam comprometidas, mas não para Deus. Aleluia! E Satanás usou de tudo que podia usar naquele hospital com o Roberto. Ele tentou abalar a minha fé, a fé da minha irmã, embora está afastada da igreja, mas ainda é uma serva do Senhor. E Satanás ali usou um homem se fingindo de médico para abalar a nossa fé. Irmãos, a minha fé ele não abalou, como jamais ele ia abalar. Mas a fé da minha irmã ele conseguiu abalar. E achando que aquele médico foi muito sincero ao falar que aquela máquina que estava ligada ao coração do Roberto, se desligasse aquela máquina, ele viesse a óbito. Em nenhum momento eu acreditei em uma só palavra daquele homem. Pelo contrário, o Senhor falava no meu ouvido, meus ouvidos, que a vitória do Roberto já era garantida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E tivemos uma direção de Deus, minha mãe teve uma direção de Deus para que fizesse, eu não posso usar a palavra apelo, porque se tratando do que vem a ser, mas o convite ao meu cunhado para naquela cama, daquele leito que ele se encontrava, ele aceitasse Jesus. E eu fiz o convite a Roberto, se ele reconhecia Jesus como seu Salvador pessoal, se ele acreditasse que o Senhor, com a sua mão de misericórdia, tirou ele do vale da morte. Ele, com todo o seu coração, ele aceitou. Hoje podemos falar que ele é o nosso irmão em Cristo. Amém por isso, né? Então eu fico muito contente hoje de poder estar aqui prestando esse culto, não só ao Roberto, mas ao nosso Senhor, mas um culto de gratidão pela vida do meu cunhado. Eu queria deixar uma palavra para a Santa Igreja, para que a gente possamos refletir que por mais erudito que o homem seja, por mais perfeito que seja a sua capacidade de expressão, mais ampla a sua visão das coisas, mais grandiosa a sua eloquência, mais simpática a sua aparência, nada disso torna o lugar do fervor espiritual. É pelo fogo que a oração sobe aos céus, e o fogo empresta asas à oração, dando-lhe acesso a Deus, comunica-lhe energias e torna aceitável diante do Senhor. Sem fogo não há incenso, sem fervor não há oração. Amém. Nós temos o Senhor tem um plano para cada vida de um de nós aqui, que está aqui presente hoje. Como a Bíblia nos relata a vida de José, Deus tinha um plano na vida de José. Era um filho amado, ele não era só um filho amado. Ele teve um futuro ameaçado pela inveja de seus irmãos. Ele foi vendido como escravo, acusado, preso justamente. Mas mesmo com tanta tragédia na vida de José, colocado naquele poço, eu imagino que ele, várias noites, ele olhava para o alto, olhava para as estrelas, olhava para o céu e orava ao Senhor. Em momento algum ele deixou de acreditar em sua vitória. Os planos de Deus para José não era que ele fosse simplesmente o filho amado de Jacó, nem o funcionário do meio do Potifar, nem o diretor do presídio do Egito. O plano de Deus era fazer de José a autoridade mais poderosa do Egito, porque assim como os céus são mais altos que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos
dos meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor em Isaías 55, versículo 9. Não importa qual a situação que você enfrenta hoje, amado, mantenha-se fiel. Tudo será apenas um meio que levará ao cumprimento das promessas de Deus. Aleluia. Eu queria falar sobre a vida de um pecador que andava no tempo de Jesus. Que era Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, mas ao saber que Jesus ia passar por aquele caminho, ele não mediu esforços. Jesus passava por aquele caminho com a multidão, penso eu, mais de 5.000 pessoas. E ele subiu numa figueira brava, porque Zaqueu era de estatura baixa, não poderia ver Jesus passando por aquele caminho. Pensou que uma figueira brava deve ser tipo um pé de algodão cheio de espinhos, mas mesmo assim ele subiu naquela figueira para ver Jesus passar. E Jesus, ao passar, viu Zaqueu naquela área. Ele falou: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou te hospedar na sua casa. E muitos não entenderam como que o Senhor, homem santo, se hospedar na casa de Zaqueu, cobrador de impostos, pecador. Lá em Marcos 2, capítulo 16, a Bíblia nos revela que, vendo os escribas dos fariseus que comiam com os publicanos e os pecadores, que Jesus sentava à mesa com eles, e perguntaram aos discípulos por que ele comia com os publicanos e os pecadores. E Jesus, na sua magnífica plenitude e inteligência, ouvindo isso, responde lá em Marcos 2,17. Ele fala que não necessitam de médicos são, e sim os enfermos. Ele não veio chamar os justos, amados. Ele veio chamar sim aqueles que ainda não conhecem o pecador. O Senhor não se preocupa mais comigo e com a amada igreja. Se preocupa ainda com aquele que ainda não conhece de fato